Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, de nós iremos meditar na palavra do Senhor. Chamo sua atenção nesse momento para a palavra. Esteja aberto àquilo que o Espírito de Deus tem para a sua vida. Todos encontraram? Amém? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Oremos. Nosso Deus, nosso maravilhoso Pai Celestial, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra que temos lido nesta noite. Sabemos, ó Deus, que tu tens uma mensagem celestial para os teus filhos, para as tuas filhas, para estas pessoas que adentraram os portais deste templo. Que o teu Espírito Santo possa operar de uma forma muito especial, Senhor, e que tu possas edificar a vida da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós vamos encontrar Jesus reunindo os seus discípulos nas regiões de Cesareia de Filipos e fazendo-lhes uma pergunta: o que é que os homens pensam ao meu respeito? Qual é a visão que o povo tem da minha pessoa? Qual é a interpretação que os religiosos estão fazendo de mim e do meu ministério? E aí eles começaram a responder: Senhor, uns afirmam que és Elias, outros ainda dizem que és Jeremias, e ainda outros afirmam que és um profeta que ressuscitou. Jesus pergunta então diretamente aos seus discípulos: mas vós quem dizeis que eu sou? E aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante que a igreja está edificada não sobre Pedro, a igreja foi edificada sobre Jesus. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, aí Jesus abre a boca e diz: você é bem-aventurado, Pedro, você é feliz e abençoado. Eu te digo que tu és Pedro. Essa palavra Pedro no grego é Petros, que significa fragmentos de pedras ou pequenos blocos de pedra. Os estudiosos afirmam que no original grego há um jogo de palavras. Jesus diz: eu te digo que tu és Petros, pequenos blocos de pedra, e sobre esta pedra, aí tem outra palavra no grego que é Petra, que nos dá uma ideia de rocha, saliência, uma estrutura bem firmada, bem fundamentada. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. Que pedra era aquela? A afirmação que Pedro estava fazendo. Qual era a afirmação de Pedro? Que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então Jesus está dizendo: Pedro, você tem razão, eu sou de fato o Cristo, o Filho do Deus vivente, e sobre mim mesmo, de acordo com a tua declaração de que eu sou o Filho de Deus, então sobre mim mesmo eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Depois Pedro, escrevendo a sua primeira epístola universal, ele vai confirmar que Jesus é a principal pedra angular da nossa fé. Ele é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Por isso que a igreja é uma nação poderosa. Por isso que a igreja é um exército imbatível. Por quê? Porque ela foi edificada, estruturada e fundamentada na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. No livro de Atos, no capítulo 1, nós vamos encontrar Jesus reunido com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Jesus estava perto de subir aos céus, e aí ele reúne os seus seguidores para dar-lhes as últimas instruções. A Bíblia vai nos dizer, a partir do versículo 6 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que os que estavam reunidos, depois que Jesus dá as instruções aos discípulos, aí os que estavam reunidos perguntam: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? Versículo 7, respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Versículo 9, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Veja bem, quando Jesus estava reunido no Monte das Oliveiras com os seus discípulos, dando-lhes as últimas instruções, alguns deles ainda estavam preocupados com a independência política de Israel, porque a visão que os judeus tinham de Messias era a de um rei poderoso que deveria entrar montado num cavalo branco em Jerusalém, e entrava de forma triunfal naquela cidade, subjugaria a nação opressora, naquele caso o Império Romano, e os judeus se converteriam a ele. O trono de Davi se ergueria, se visibilizaria, Jesus se assentaria no trono e haveria paz sem fim sobre toda a terra. Era essa a visão que se tinha do Messias. E aí Jesus vem a este mundo, realiza o seu ministério terreno, morre e ressuscita, e nada daquilo que os judeus esperavam tinha acontecido. Israel continuava sendo apenas uma província do Império Romano, e Jesus estava sendo assunto aos céus. E alguém preocupado pergunta: Senhor, em que tempo tu restaurarás o reino a Israel? Ou seja, quando é que tu tornarás Israel independente politicamente? Aí é quando Jesus responde: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou segundo o seu próprio decreto. Vocês não se lembram que em Mateus capítulo 16, eu disse que edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Muito bem, essa igreja será edificada sobre mim,
mas através da vossa instrumentalidade. Então, vocês devem se preocupar em receber o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só então os olhos dos discípulos são abertos e eles compreendem que foram chamados para desenvolver uma missão de transcendental importância. Só então os olhos dos discípulos são abertos e eles compreendem que Deus os chamara para que eles fossem súditos do reino de Deus aqui na terra, e esse reino seria implantado através da vida da igreja. Mas para que eles obtivessem êxito no cumprimento da missão, eles precisariam de um agente capacitador, que seria o Espírito Santo, que viria para enchê-los da vida de Deus, da inspiração celestial, e assim eles cumpririam a missão que Jesus lhes confiara. Jesus pronunciou essas palavras e imediatamente foi elevado aos céus. E a Bíblia nos diz, no versículo 10 ainda de Atos 1, que eles, estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, que são anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, depois que Jesus é elevado às alturas, a Bíblia vai nos dizer que aqueles discípulos voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado pertinho. E quando ali entraram, diz o versículo 13 do capítulo 1, para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos estes, diz a Bíblia, perseveravam unânimes em oração com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então veja bem, os discípulos saem do Monte das Oliveiras, entram no cenáculo e começam a orar, pedindo para que Deus realmente cumprisse a sua palavra e enviasse o Espírito Santo. E aí, continuando a leitura desse texto, a gente vai descobrir que eram aproximadamente 120 pessoas que tinham se reunido no cenáculo para buscar a Deus. E no capítulo 2, que foi exatamente o texto que a gente leu, nos diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que era Pentecoste? Pentecoste era uma festa celebrada pelos judeus 50 dias após a celebração da festa da Páscoa. A palavra penta no grego ou no hebraico também significa 5 ou 50. Então Pentecoste significa uma festa que acontece 50 dias após a festa da Páscoa.
ela é chamada de festa das colheitas. Era a ocasião em que o povo de Deus se reunia na cidade de Jerusalém para celebrar a Deus com danças, com louvores, com adoração e com a sua cerimônia religiosa, expressando dessa forma a sua gratidão a Deus pelo ano abençoado que tiveram. E ali eles levavam as suas ofertas e entregavam no santuário. Foi exatamente no dia da festa de Pentecoste, no dia da festa das colheitas, que a Bíblia diz que de repente, diz o versículo 2 do capítulo 2 de Atos, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E a Bíblia diz que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4 nos diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Veja bem, os discípulos tiveram uma experiência extraordinária com Deus nesse texto, e a Bíblia nos apresenta 3 descrições para essa experiência que os discípulos tiveram aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A primeira descrição para essa experiência que os discípulos tiveram, ela é chamada de revestimento de poder. Em Lucas capítulo 24 e versículo 49, Jesus diz na segunda parte: ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Era exatamente isso que estava acontecendo com os discípulos em Jerusalém. O que é que nós aprendemos com esta experiência de Jerusalém? Nós aprendemos que Cristo quer levantar em nossa geração uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus quer levantar nos dias odiernos uma igreja cheia da unção de Deus, uma igreja cheia do poder do alto, uma igreja que saia e saqueie o inferno e povoe o reino dos céus. A igreja não foi gerada para filosofar, a igreja não foi gerada para viver de teorias, para viver apenas de elucubrações filosóficas. Não, a igreja foi levantada para demonstrar em palavras e obras o poder de um Deus que é vivo e se manifesta através do Cristo glorificado na pessoa do Espírito Santo. Amém, gente? Queridos irmãos, a palavra que aparece no grego para poder é dunamis, de onde vem a nossa palavra portuguesa dinamite, que fala de um poder explosivo que despedaça as cadeias do pecado, da carne e do mundo. A igreja foi gerada,
foi escolhida, foi edificada em Mateus capítulo 16, ela foi edificada para ser o repositório do poder de Deus aqui na terra. E eu ouso afirmar nesta noite que a maior fonte de energia do planeta Terra não está nos poços de petróleo do Oriente Médio, da Arábia Saudita, do Kuwait, do Golfo Pérsico. Não, não. A maior fonte de energia do planeta Terra se encontra no coração daquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, que recebeu a vida de Deus em seu espírito, pelo Espírito Santo, tornou-se uma nova criatura, integrante da igreja do Deus vivo, representante do reino celestial e embaixador de Jesus Cristo. É no coração desse povo que se encontra a maior fonte de energia do planeta Terra, porque a igreja tem em si o poder e a unção do Espírito que quebra o jugo. Glória a Deus. Queridos irmãos, a segunda descrição desta experiência é chamada de a promessa do Pai. Lucas 24, 49, Jesus diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Queridos irmãos, que promessa seria essa? A primeira referência que é feita a essa promessa encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 44 e no versículo 3. Deus diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e minha bênção sobre os teus descendentes. O que é que Deus está prometendo aí? Ele está prometendo que vai derramar água sobre a tua vida. E essa água que aparece aqui em Isaías capítulo 44 é uma manifestação do Espírito Santo, é uma representação do poder do Espírito Santo. Deus está dizendo nesse texto: não importa o teu deserto, não importa a tua sequidão, não importa se a tua vida está árida, seca, infértil, Deus está dizendo que vai derramar água e fazer o deserto da tua vida florescer. É isso que aparece no livro do profeta Joel, no capítulo 2, quando Joel escreveu esta mensagem. O povo de Deus, mais precisamente as tribos do sul, a nação de Judá, que era a única existente já nesse contexto, estava vivendo num período caótico de sua vida. O povo estava vivendo num período de seca, de aridez, de escassez, de necessidade financeira, por causa do pecado, porque o povo tinha se afastado da presença do Senhor. Houve uma invasão terrível de gafanhotos. A Bíblia vai nos falar do gafanhoto cortador, do gafanhoto migrador,
do gafanhoto devorador e do gafanhoto destruidor, que foram enviados para consumir o fruto que se colhia no meio do povo de Deus por causa do pecado. É nesse contexto que Deus levanta o profeta Joel e conclama ao povo a retornar para Deus, conclama ao povo ao arrependimento. E aí o povo é convidado a orar, a jejuar, a chorar, a prantear. A noiva, o noivo, os recém-casados, as crianças que são amamentadas e até os animais são convidados para o arrependimento. No capítulo 2 de Joel, Deus começa dizendo: tocai a trombeta em Sião, dá voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade, de densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chamas que abrasa, adiante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada se lhe escapa. E ele vai descrevendo a situação desse povo. Mas aí, depois que ele mostra a destruição que esse povo sofreu, e depois que ele fala do resultado do arrependimento, ele diz que esse povo, depois de ter se voltado para Deus, depois de ter se convertido ao Senhor, aquele povo voltaria a ter abundância. A Bíblia nos diz, Deus começa a prometer, a partir do versículo 21 do capítulo 2, Deus diz: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais animais do campo, porque oraram e jejuaram também, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Aí ele diz para os filhos de Israel: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida, a chuva fará descer como outrora, a chuva temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador e pelo devorador, pelo destruidor, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Versículo 26: comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que ouve maravilhosamente para convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Versículo 27: e sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Veja bem, o que nós encontramos aqui é Deus prometendo restaurar o seu povo, restaurar a vida financeira do seu povo. Mas no versículo 28, a gente vê aí uma promessa de Deus, que estava exatamente se cumprindo em Atos capítulo 2. Era o cumprimento da promessa de Deus. O versículo 28 diz: e acontecerá depois de quê? Depois da bênção financeira, depois de vocês terem para comer abundantemente, o pasto sendo gerado, nascendo novamente, a terra seca se tornando em manancial de água viva. Aí Deus diz: depois dessas coisas eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça.
o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 32: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então essa descrição é também chamada de a promessa do Pai. E a promessa do Pai é exatamente essa, que aparece em Isaías 44:3 e aqui em Joel capítulo 2, versículo 28. Agora veja bem, voltando para Atos capítulo 2, quando os discípulos tiveram essa experiência maravilhosa, a Bíblia nos diz que aqueles 120 homens ficaram tão alegres na presença de Deus, que eles promoveram um barulho tão ensurdecedor, que chamou a atenção da multidão que estava em Jerusalém, participando da festa de Pentecostes. E a multidão perguntou: o que é isso? Que barulheira é essa? E alguém responde: isso é um grupo de pessoas embriagados. Aí Pedro se levanta, diz-nos a Bíblia, numa unção, numa autoridade espiritual tão grande, e diz: varões galileus, ouvi-me. O que está acontecendo aqui não é resultado, está no versículo 14 do capítulo 2, não é resultado de embriaguez a esta hora da manhã. Estes homens não estão embriagados, mas o que ocorre, versículo 16, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, esse texto que eu acabei de ler para vocês. Versículo 17, que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Versículo 19, e mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então Pedro, nesse texto aqui, está simplesmente repetindo ou citando a profecia de Joel. E é a partir daqui que ele começa a pregar a mensagem, falando que Deus cumpriu a sua promessa, primeiro, quando enviou Jesus, e os judeus rejeitaram e o entregaram à morte, mas Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e não existe nenhum outro nome no céu nem na terra pelo qual importa que sejamos salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 12, Paulo vai dizer isso: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele foi pregando a palavra, e a Bíblia nos diz que o coração daquele povo foi se compungindo, foi ficando apertado, o peso de consciência bateu a porta, e eles perguntaram: o que faremos então? Aí Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, o que eu quero destacar aqui é sobre a promessa. No versículo 33, Pedro vai fazer alusão a essa promessa. Ele diz: exaltado, pois,
à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ou seja, Pedro está dizendo: olha, Deus tinha feito a promessa de que derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. E o que vocês estão vendo aqui é exatamente o cumprimento dessa promessa. E não embriagueis a essa hora da manhã. Aí, alguém pode questionar e dizer: mas a promessa do Espírito Santo foi algo que veio somente para a igreja primitiva, somente para a igreja de Jerusalém. A igreja dos dias de hoje não tem mais precisão de buscar esse tipo de manifestação. Olha o que é que diz o versículo 39 do capítulo 2, para responder essa questão. O que é que Pedro vai dizer ainda aí? Pedro diz: pois para vós outros é a promessa. Ou seja, a promessa para vocês que estão aqui no dia de Pentecostes. Mas ela também é para os vossos filhos. Mas ela não é apenas para os vossos filhos. Ela é para todos os que ainda estão longe. Ou seja, ela é para os judeus daquela época, era para os filhos dos judeus, para os que estão longe, para os gentios que não são judeus, mas que foram enxertados na oliveira. Isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O que Pedro está dizendo é que essa promessa é para os judeus daquela época, era para a geração futura dos judeus, era para os gentios e era para a igreja de Jesus. Enquanto a igreja de Jesus estiver aqui no planeta Terra, a promessa de Jerusalém estará se cumprindo na vida do povo de Deus. Então a promessa de uma vida cheia do Espírito Santo é para você. Amém, gente? Quem crê nisso, dá uma salva de palmas para Jesus. A terceira descrição que a Bíblia apresenta dessa experiência é que ela é chamada de batismo no Espírito Santo. Amém, gente? É isso que a Bíblia chama. Quando você vai para o Evangelho de João, no capítulo 2, no capítulo 1, vai para o Evangelho de Lucas, no capítulo 1 também, capítulo 2, para o Evangelho de Marcos, você vai encontrar João Batista dizendo, Mateus capítulo 3 também, capítulo 2, 3, na verdade eu vos batizo com água para remissão de pecados, mas depois de mim vem um que foi antes de mim, cujas alparcas eu não sou digno de desatá-las. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, é o que diz a palavra de Deus. Então ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 11 do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Aí aqui em Atos capítulo 1 e versículo 5, Lucas vai nos dizer: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então esta experiência que os discípulos estão tendo aqui também é chamada
de batismo no Espírito Santo. A palavra batizar significa mergulhar, submergir, está na esfera de, envolvido por, sob o domínio de. Queridos irmãos, a experiência do batismo no Espírito Santo, ela é distinta da experiência do novo nascimento. Existem muitas igrejas que misturam, dizendo que quando você aceita Jesus e nasce de novo, ali você foi batizado em Jesus. Mas não é essa visão pentecostal, renovada. Nós acreditamos que quando nós somos regenerados, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo é quem nos batiza em Jesus. Nós somos batizados no corpo de Cristo. É o Espírito Santo que vem, está entendendo? E nos batiza no corpo de Cristo. Agora, o batismo no Espírito Santo, quem promove em nós é Jesus. Quando eu nasço de novo, o Espírito Santo vem e me batiza no corpo. Quando eu experimento o milagre do batismo do Espírito Santo, é Jesus me revestindo, me fazendo submergir nesse poder. Existe uma vida antes e uma vida depois do batismo no Espírito Santo. Se você abrir a palavra de Deus em João capítulo 20, versículo 21 e 22, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo, amedrontados, porque Jesus tinha sido morto, e eles temiam também pelas suas vidas, mas Jesus já tinha ressuscitado. De repente Jesus aparece perante eles no cenáculo, e estende as mãos e diz: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, do mesmo modo eu vos envio a vós. E soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Os estudiosos entendem que ali os discípulos estavam nascendo de novo, porque eles andaram durante 3 anos e meio com Jesus, mas não tinham nascido de novo. Eram cheios de crendices, tinham medo de fantasma, de aparição. Eram pessoas que não tinham recebido a vida de Deus ainda, mas aqui eles nasceram de novo. Eles experimentaram o milagre do novo nascimento. Agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que foi o texto que a gente leu, ali eles receberam o poder do Espírito Santo. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo. Eles foram batizados, imersos, submergidos no Espírito Santo. Agora, você pode me perguntar: qual é a diferença entre receber a Jesus e receber o batismo do Espírito Santo? Deixe-me explicar. Primeiro, nós recebemos o Espírito Santo para a salvação. É o Espírito Santo que move em nós, que nos convence do nosso pecado. É o Espírito Santo que nos convence de que Jesus é o Filho de Deus. É o Espírito Santo quem nos leva a Jesus. É o Espírito Santo quem gera a vida de Jesus em nós. Eu não faço nada, porque de acordo com a Bíblia eu era um cadáver ambulante. Eu estava morto em meus delitos e pecados, mas é o Espírito que vem e me convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus diz em João capítulo 4 que quem beber da água daquele poço lá para a mulher samaritana, seria construído um poço dentro dele que salta para a vida eterna. E esse poço é o símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo é essa água. Ele passa a viver dentro de nós quando nós nos convertemos, e ele constrói uma fonte dentro de nós que tem ligação direta com o trono de Deus, que tem ligação direta com a vida eterna. Quando a samaritana diz: dá-me dessa água, ali era o novo nascimento. E quando você recebe Jesus, você recebe esse poço. Ele constrói um poço dentro de você. Agora, João capítulo 7, no último dia, o grande dia da festa de tabernáculos, a Bíblia diz que Jesus se colocou em pé e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ali ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão
dentro de você. São rios de água que saltam para fora. São águas que fluem de dentro de você. E aí sim é o transbordamento do Espírito Santo. A pessoa nasceu de novo, o poço foi construído e de repente esse poço se rompe e a água começa a fluir e você é dominado por essa dimensão do poder de Deus. Então veja bem, quando você se converte, você possui o Espírito Santo. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo possui você. Quando isso acontece, as obras de Deus são realizadas na terra. Você se torna canal transparente de Deus. Deus falará com a sua boca. Deus manifestará o poder através de você. E você será a extensão de Jesus aqui na terra. Então, resumindo, essa experiência que os discípulos tiveram na cidade de Jerusalém é chamada, em primeiro lugar, de revestimento de poder. Diga: eu preciso de revestimento de poder. Diga: eu preciso ser revestido de poder. Segundo lugar, essa experiência é chamada de a promessa do Pai. Deus diz: não importa o teu deserto, a tua sequidão, eu vou derramar água sobre a tua vida e você transbordará do meu espírito. Terceira descrição dessa experiência é que ela é chamada de batismo no Espírito Santo. Diga: eu preciso ser batizado pelo Espírito Santo. Você sabia que quando você abre a sua boca para pronunciar palavras, você está liberando o poder do mundo espiritual? As suas palavras têm poder de construir e de destruir. Então, quando eu digo abra a sua boca e diga isso, você está profetizando sobre a tua vida que você quer a bênção de Deus sobre você. E para finalizar esta mensagem, o que fazer para receber o Espírito Santo? É somente exercitar a sua fé. É pela fé que recebemos Jesus, que recebemos a cura. Assim também é pela fé que recebemos o batismo no Espírito Santo. Porque tudo já foi provido na cruz do Calvário. Você recebe simplesmente, coloca a sua vida nas mãos do batizador, mergulha na água do Espírito Santo e seja cheio da vida de Deus, para que você seja essa igreja que fará a diferença aqui na terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé agora e vamos estar orando, agradecendo ao Senhor pela sua palavra ministrada nesta noite.